Olá, boa tarde. Meu nome é Jailson João dos Santos. Vou apresentar para vocês um resumo do meu estágio, certo? A, a disciplina é estágio curricular obrigatório 3, ministrada pelo professor José Ricardo Rosa dos Santos, do curso de licenciatura em Educação Física. Eu fiz meu estágio no colégio estadual polivalente da cidade de Itapetinga. Professor da regência é o professor Hudson Vieira de Oliveira. E eu vou falar da regência, aliás, vou falar da observação, da coparticipação e da regência, certo? Na observação, como eu já tinha uma certa experiência dos outros estágios, eu observei a escola, né? As salas de aula, observei campo, observei a quadra, tá certo? Fiz algumas observações nas aulas ministradas pelo professor, e isso foi minha observação. O campo é um campo aberto, né? É um campo society. A quadra é uma quadra semi-coberta, certo? Então, a escola, ela também possui, dentro da minha observação, ela tem várias salas de aula, certo? Tem corredores enormes. As salas de aula, elas são bem arejadas. Tem banheiro, tem vestuário, tem auditório, certo? Tem equipamento de som para os alunos fazer as atividades, né? E na minha observação, agora voltada ao professor, é um excelente profissional. Ele tem duas formas também de fazer a avaliação dos alunos, certo? A avaliação dele, ele usa de duas formas. O aluno participa das aulas teóricas e das aulas práticas, certo? Se o aluno participar da aula teórica, é 5 pontos. Se ele participar da aula prática, é também mais 5 pontos. Se ele não participar de nenhuma, ele vai ficar sem avaliação. Então, a forma que o professor tem de avaliar o aluno dele é desta forma, certo? Ele tem uma dinâmica muito boa para trabalhar com os alunos. Os alunos também têm um respeito sensacional por ele, certo? Da forma que ele trata os alunos, bom? O professor Hudson, ele dá aula do primeiro ano. Ele tem 5 turmas do primeiro ano do ensino médio, tá certo? Então, isso foi a minha observação, né? Na coparticipação, eu pude também fazer parte de um projeto que o professor tinha feito para a semana das Olimpíadas. Foi bem na época que estava tendo os Jogos Olímpicos lá em Paris, certo? E o professor Hudson, ele fez algumas atividades voltadas às Olimpíadas, tá certo? Como lançamento de disco, arremesso de peso, dentre outras. Aí eu pude também aprender com ele as medidas de cada jogo, certo? De cada jogo que tinha ali. Os alunos são bem participativos, como eu falei, na minha observação fiz essa observação em cima dos alunos. São participativos porque o professor Hudson, ele tem uma dinâmica de trabalho, vamos dizer assim, muito boa, certo? Os alunos participam daquelas aulas dele, que sempre daquele planejamento dele, certo?
Então, na minha coparticipação, eu busquei estar interagindo com o professor nas aulas práticas. E por fim, aprendi muito, né? Aprendi também a fazer meu plano de aula, juntamente com o professor, tanto da aula teórica quanto da aula prática, certo? Tive a oportunidade também de ministrar aula juntamente com o professor em sala de aula prática, aliás, teórica, desculpa. Então, foi desafiador para mim, mas trabalhar com adolescentes é diferente de você trabalhar com criança, né? Que eu venho fazendo, eu fiz 3 estágios. O primeiro estágio foi no ensino infantil, certo? E o segundo estágio foi o ensino médio, tá bom? Então, aí quando você chega no terceiro estágio, já são jovens, né? E dentro dessa turma também tem jovens adultos, né? 14, 15, 16 anos, até 20 anos. Eu me deparei com alunos que eram pais, né? Que já tinham filho. Então, a dinâmica do professor Hudson é muito boa em relação a ele, as atividades deles. Ele consegue colocar todo mundo para fazer as atividades dele, certo? Então, na minha coparticipação, eu participei bastante nas aulas do professor, juntamente com ele, e foi isso aí. E o resultado foi positivo, né? Na minha regência, aonde que eu tive, né, onde foi que o professor entregou os alunos para mim fazer as minhas aulas, eu apliquei uma boa parte das aulas, eu apliquei o que eu aprendi com o professor, né? Então, eu, dentro da minha regência, eu pude também trabalhar um pouco da capoeira, que eu sou professor de capoeira, e também apresentar um pouco do Marco-Lelê para os alunos. Mas dentro da regência eu aprendi bastante, né? A partir do momento que o professor entregou as turmas para mim ministrar minhas aulas, né? Então eu já estava com uma bagagemzinha boa que eu tinha aprendido com ele. Então, no momento que eu ia passar uma aula de capoeira, certo? Os movimentos da capoeira, primeiramente eu fui à sala de aula, passar a parte teórica, né? O conhecimento daquela atividade que eu estava ministrando. Depois eu ia ao pátio aberto, né? Para ministrar minha aula. Então foi crucial para o meu aprendizado. E é isso aí. Eu acredito que estarei agora, como é que se fala, com potencial, né, diante do meu estudo, certo? Diante da minha regência, com potencial para ser um professor e ministrar minhas aulas, tá certo? Isso foi um pouquinho, né, da minha regência, né? Eu passei desde aula de futsal, desde o baleado, certo? Aula de capoeira, aula de Marco-Lelê, fiz bastante brincadeira lúdica com os adolescentes, com os alunos da escola. E é isso aí. Obrigado aí. Isso é um pouquinho do resumo do meu estágio supervisionado. Valeu? Boa tarde a todos. Até mais.